Gente, então como prometido, estou eu aqui. Cris vai falar com vocês bastante sobre marketing digital para profissionais de saúde, como que vocês podem fazer por conta própria um pouco de conteúdo e também vai dar outros caminhos das pedras. Então queria dar boas-vindas para Cris. Obrigada por ter se disponibilizado para gravar pra gente. Vou deixar vocês à vontade. Bom vídeo para vocês. Obrigada. Oi, gente. Eu sou a Cris. Eu trabalho com a Luna já faz uns 5 anos. E eu tô aqui para contar um pouquinho sobre marketing digital para profissionais de saúde. Então eu vou falar um pouquinho da minha experiência, vou contar um pouquinho do nosso trabalho, como que a gente vem desempenhando, enfim. E eu vou dividir com você, compartilhar toda essa experiência com vocês e espero que vocês gostem. Bom, para começar, quem sou eu? Eu sou a Cris, sou pós-graduada em UX, que é usabilidade para internet, mas tem esse nome chique. E eu trabalho com internet desde 2004, aonde logo depois de me formar eu já comecei a trabalhar com desenvolvimento de site, aplicativo ainda não, mas desenvolvimento de site. E em 2008 eu fui morar em Londres, e aí eu tive a sorte de começar a trabalhar na minha área, e aí foi lá que eu comecei realmente a trabalhar com marketing digital. Em 2009 eu voltei para o Brasil, onde a agência que eu trabalhava lá pediu para eu abrir uma filial aqui no Brasil. Eu abri essa filial e a gente começou a trabalhar na área de saúde desde então. Desde 2008 eu trabalho com o Grupo Redditor São Luís, onde eu atuo desde a parte de desenvolvimento de algumas aplicações lá dentro, como implementar algumas tecnologias diferenciadas dentro da área de saúde. Trabalho também com o Grupo EpiMed, que é especialista em UTIs, com o Grupo Fleury, com o Grupo Redditor, com o Grupo São Luís, né, da Redditor também, GRAAC, Unimed, já fiz alguns trabalhos para a Mil, Cetros, que é uma pós-graduação na área de saúde também, enfim. Minha carreira basicamente foi toda dedicada a essa parte de saúde. Trabalho com a Luna, como ela falou, já faz 5 anos, enfim, e a gente tem essa parceria aí. Então, por conta disso, acho que tem alguma coisa para passar para vocês. Espero que vocês aproveitem. Então, assim, por que é importante você estar nas redes sociais? Hoje, 140 milhões de brasileiros eles estão ativos nas redes sociais. E, assim, muita gente fala assim, se você não está no Google, você não existe. E é bem isso, porque se a pessoa não consegue te buscar e não consegue te encontrar, não faz sentido, sei lá, você não vai conseguir arrumar cliente. Então, hoje, o principal objetivo do Facebook e do Instagram é você se tornar uma referência pública sobre algo que você faz e algo que você faz bem. Então, esse universo que ele parece intocável, muito difícil de alcançar, o objetivo aqui é a gente tentar tatear para que você consiga melhorar o teu alcance, a sua definição sobre o quem é você e como que você vai se comportar nas redes sociais. Então, você sabia que 94% das pessoas procuram o Google para resolver algum tipo de problema? Então, por exemplo, a pessoa está com uma herpes, aí apareceu um pontinho na boca dela e aí ela vai perguntar para o Google, Google, eu estou com herpes? E aí vai aparecer aquelas imagens horrorosas sobre herpes que, assim, a gente só vê em livro mesmo de medicina. E aí o Google tem vários sites que vão falar sobre isso, sobre herpes e tudo, como tratar herpes e tal, não sei o quê, e aí a pessoa vai e descobre o remédio errado, a pomada errada, uma pomada caseira, para poder tratar herpes. Então, assim, o que a gente precisa fazer com relação a esse tipo de pessoa? A gente tem que induzir essas pessoas a usarem menos o Dr. Google e se basearem mais em pessoas que realmente tenham credibilidade, que realmente vão fazer diferença. Então, na hora de você for criar um conteúdo, pensa nesse conteúdo como, vou fazer diferença na vida de alguém?
esse conteúdo é relevante? Por que ele é relevante? Como que ele não é relevante? Que diferença que vai fazer na vida dessa pessoa? Então procure trabalhar isso, sabe? Porque é que a pessoa possa procurar, na hora que ela for buscar, ela encontre realmente uma solução para a resposta dela e te veja como uma referência para poder alcançar o objetivo que ela quer. Sobre a internet existem dois fatores, um positivo e um negativo. O positivo é que, assim, como as pessoas acabam procurando muito no Google, o Google acaba se tornando um concorrente dos médicos na hora de diagnosticar um problema. Então, antes da pessoa, sei lá, a pessoa descobrir um caroço no peito, antes dela procurar um mastologista, a primeira coisa que ela vai fazer é: estou com caroço no peito, o que eu faço? Então esse é um aspecto negativo. Ela não vai, a partir de agora, ela não vai se consultar com o médico quando ela tiver com caroço no peito. Ela vai consultar primeiro o Google e depois do Google ela vai perguntar para o médico se ela achar que é um problema mais sério ou não. Então, com relação a isso, qual que é o aspecto positivo? Quanto mais informação você der para ela, maior a relevância você vai ter, mais conhecido sobre aquele assunto. Na hora que realmente ela for te buscar, ela for buscar alguma informação a respeito de alguma coisa que você saiba, ela vai procurar você. Então a gente tem que usar todos os pontos a favor para que a gente traga um resultado positivo. Mas o que a gente deve fazer antes de criar a rede social? Então a primeira coisa é: em que eu quero me tornar referência? Qual é a sua especialidade? Então você é nutricionista? Você é nutricionista especialista em quê? Veganismo, nutrição infantil, nutrição para grávida, nutrição para quem quer engravidar, enfim, você defina o caminho, a parte que você mais gosta, porque a partir do momento que você cria a sua rede social e você consegue impulsionar a sua carreira em cima daquele conteúdo que você gosta, é ali que você vai trabalhar. Então é ali que as pessoas vão te reconhecer e vão te conhecer. Então assim, estude, lógico, o que você ama fazer e não o que dá dinheiro, porque assim, você vai acabar tendo resultado porque você é apaixonado por aquilo. Então, pensa muito sobre isso e, assim, o sucesso ele vai depender do tesão que você tem em mostrar aquele conteúdo, sabe? Quanto mais amor você vai passar, mais as pessoas vão querer te seguir, vão querer te acompanhar, porque você vai falar daquilo com tanto amor, com tanta veemência, você vai passar tanta credibilidade para aquela pessoa que aquela pessoa vai querer realmente te seguir e te acompanhar. Beleza. Consegui, falei assim, agora eu quero o meu caminho. Meu caminho sou especialista em nutrição esportista para pessoas que são esportistas de alta performance, que correm maratona, triatlon, enfim, quer concorrer ao Ironman, etc. Então, assim, a gente já tem um caminho. Agora, como que a gente vai seguir esse caminho? Então, primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é mergulhar. Quando você mergulha no mundo que você quer se tornar um especialista, aí você consegue ter insumo para poder falar sobre aquele assunto, certo? Então, se você vai em prova, pratica, ouve reclamação que está à sua volta, ouve dificuldade, não é só o consultório, é ouvir o dia a dia daquelas pessoas, porque é no dia a dia que você vai falar assim: putz, se eu tiver aquele insight, aquela pessoa ali que está atrás de mim na corrida, ela está com um problema ali que é o próximo tema que eu vou tratar no meu próximo post, ou eu tô com um problema que eu tô correndo, né? Eu sou uma nutricionista, mas eu também tô correndo. E aí eu descobri que o pedal da minha bicicleta na minha prova de triatlon deu um problema e eu tenho que consertar aquele problema. Bom, já é um conteúdo também que você pode postar. Você não precisa falar só de nutrição, você também pode falar assuntos sobre o tema em geral, porque você é um conhecedor sobre aquele assunto. Então, se você é um conhecedor, aquela pessoa, ela fica muito mais confortável em contar os problemas dela do que se você não for um conhecedor assíduo sobre aquele assunto. Então, pensa nisso também na hora de mergulhar em algum assunto que você ame. Beleza.
agora eu já sei tudo sobre a persona que eu quero atender e o que mais eu vou precisar saber. Então vamos aprender a montar um planejamento sobre o que você quer falar. Então primeiro, você vai fazer uma lista de todos os assuntos importantes que você vai ter. Então, o que você vai contar para essas pessoas? Eu acho que tudo tem que ter um começo, meio e fim, sabe? Então, na hora que você for escrever um post, tenta fazer posts complementares. Por exemplo, hoje eu vou falar, vai ter uma prova de triatlon daqui a 2 meses. Aí hoje eu vou falar sobre o pré-prova. Amanhã eu vou falar sobre, sei lá, o acompanhamento que você tem que fazer, o treinamento, como que são esses treinos, enfim. Você vai fazendo um passo a passo para que a pessoa tenha um interesse de seguir constantemente a tua página. E você tem que lembrar também que você tem que dar aquele empurrãozinho, sabe, para a pessoa, para ele sempre lembrar de você quando ele for buscar algum nutricionista nessa área. Então, na hora que você estava fazendo lá a tua lista, na prova que você participou, por exemplo, você viu pessoas reclamando de cãibra. Então você vai lá e anota, cãibra. Ou você viu uma porção de pessoas falando sobre a reposição durante a prova, a reposição alimentar durante a prova. Então, o que eu vou comer durante a prova? Você viu um cara também naquela prova que você participou lá sei lá, em Boston, tava um frio do caramba, você viu pessoas reclamando sobre se hidratar naquela prova que era um gelo, sabe, muito fria. Então, as pessoas não ficavam com vontade de se hidratar. Então, o que você vai falar sobre a hidratação daquela prova? Enfim, vai vendo as dificuldades e vai anotando. A partir dessas anotações, você vai pegar e vai montar um sketch de planejamento como se fosse esse. Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês um Excel e aí com esse planejamento. Então, aqui é a data, o dia, o tema que você vai tratar e aí depois você vai escrever um texto sobre aquilo. E o ideal é você ter referências bibliográficas sobre aquele assunto. Então você vai passar a referência bibliográfica e tal, e você vai dando insumos para aquelas pessoas. E aí você bota as datas aqui do lado, o dia que você vai postar. Geralmente eu acompanho da hora também, porque a hora é importante. No próprio Instagram você consegue ver qual é o horário que as pessoas mais te curtem, vai? Então, não é o mesmo horário para todo mundo. Por exemplo, tem cliente meu que o melhor horário para postar é 11 horas da manhã. Já outros clientes é às 7 da noite, outros é às 9 da noite. Tem cliente que é no domingo, tem cliente que é durante a semana. Então, assim, cada um tem um negócio, então cada um tem um horário ideal para postar. Então, o Instagram tem algumas configurações que eu vou falar lá na frente que eles te ajudam nesse diagnóstico aí da hora de postar. Enfim, um bom planejamento, ele vai trazer várias vantagens para você. Primeiro, a credibilidade. Então, você as pessoas vão acreditar melhor no que você está falando. Você vai ganhar confiança. Você aumenta a sua visibilidade, porque você vai ter uma constância de postagens. E você tem um posicionamento diferenciado sobre o seu concorrente. Então, assim, quanto mais planejado você for, mais estratégico você consegue ser, e aí você ganha um diferencial sobre o seu concorrente. Então, isso é muito importante ter. Então, beleza, a gente precisa agora criar nossa página, né? Então, como que você vai fazer para postar? Primeira coisa que é mais importante de postagem é foto tem que ser bonita. Instagram, se a foto não for bonita, você não ganha like. Então, assim, e o like, o comentário, eles são importantes para que aquela postagem ela ganhe um alcance maior e mais pessoas vão ver e mais você vai gerar resultado. Então, se você tem um celular legal, poste foto sua. Esse é o ponto ideal. Então, assim, as pessoas amam você estar presente, elas amam seus stories, elas amam te acompanhar o dia a dia, sabe? Como se você fosse uma atriz famosa e as pessoas estão acompanhando o seu dia a dia. E outra coisa,
não usar muito texto nas suas postagens. Então, assim, se você vê uma postagem que realmente não tem como não fazer texto, beleza, posta. Mas evita. Então, assim, a cada 3, 4 postagens de foto, você posta uma com um texto. Pensa nisso bastante. Outra coisa, se você for postar essas fotos com texto, eu acho que o ponto principal é assim, qualquer postagem você tem que inspirar. Inspirar é assim, o que você quer fazer para dar uma inspiração para aquela pessoa seguir seus passos. Então, aproveitando o tema do cara do triatlon, vamos lá, 90% é mental e a outra metade é físico. O céu é o limite, o céu não é o limite, meu limite sou eu. Então, assim, posts motivacionais são interessantes para aquela pessoa também se instigar de te acompanhar. Conhecer o público é um fator importante, né? Porque quando a gente consegue contar uma história e pedir para os seguidores contarem as dificuldades deles, quanto mais você entender o seu público, mais você vai conseguir fazer posts específicos para essas pessoas. Então, tenta conhecer ele. Na hora que você for postar, faz sempre uma perguntinha no final, porque aí ela vai te responder e você vai ganhar insumo para a próxima resposta. Por exemplo, tem um cirurgião plástico que eu trabalho, que toda vez que a gente fala assim, sei lá, qual parte do corpo você mais gostaria de fazer cirurgia plástica? O que você tem medo na hora de fazer uma cirurgia plástica? Aí você vai ganhando insumo. Por exemplo, a pessoa respondeu outro dia que ela tinha medo da anestesia. Beleza, tenho medo da anestesia. Então, meu próximo post, eu vou falar sobre os riscos da anestesia. Ou, por exemplo, o cara lá do triatlon. Você vai perguntar para ele, qual foi a sua maior dificuldade na prova XYZ? Várias pessoas vão responder as dificuldades, você vai ter aí uma porção de tema para você falar nos próximos 2 meses aí, se bobear, entendeu? Então, quanto mais você conhecer seu público, mais você vai responder as perguntas deles, mais você vai alcançar seus objetivos, mais você vai ganhar seguidor, inclusive. Outro ponto importante é ficar íntimo. Então, assim, evite usar marca, esse é o ponto principal, porque assim, você não está ganhando para isso, o seu objetivo não é esse. Então, assim, evite usar marca, procure dar exemplo do seu dia a dia. Então, dê exemplos positivos, mas também, assim, aquelas escorregadinhas também são interessantes, tipo, você é nutricionista e hoje você resolveu comer uma pizza. Também é importante, sabe, as pessoas verem que você também dá o deslize. Isso te torna humano e aí faz dar aquela descontraída ali num momento que é só business, é só conteúdos importantes para ela, só viva do certinho. E aí de vez em quando você dá uma escorregada, parece que fica mais descontraído, sabe, mais leve a sua rede social. Então, essas leves quebradas de gelo são super importantes também no seu caminho. Outra coisa, compartilhar datas especiais é importante, porque usar as hashtags da data especial também é importante. Mas assim, você não vai, por exemplo, botar dia do fotógrafo, não é usar o dia de qualquer coisa a todo custo. Mas essas datas especiais, às vezes você está sem post para colocar, mas você precisa manter aquela frequência nas suas postagens. Você coloca uma data especial ali, porque pelo menos você vai postar alguma coisa, vai dar uma quebra no dia ou no seu feed, você vai colocar a hashtag daquela data especial e você acaba ficando simpático, sabe? Então, tenta ser sempre simpático nas suas redes sociais. Promova-se. Parece difícil, né? Não, promover não é fácil. Fazer autopromoção, falar de si também não é legal. Então, ficar falando, eu faço, eu aconteço, eu sou isso, eu sou aquilo, não é legal.
é bacana você ser um pouco reservado com relação a isso, mas se promover nesse caso não é falar sobre você, é falar sobre o tema que você mais acredita e o tema que você sabe. Então, se promover é criar artigos, fazer podcast, fazer stories falando sobre algum assunto que você ame, que você está inteirado, que você tem alguma opinião sobre alguma coisa que tá acontecendo. Por exemplo, o que tem na atualidade agora, que alguma catástrofe que está acontecendo, ou o mundo, incêndios no mundo e etc. Qual o seu posicionamento sobre aquele assunto? Aí quando você dá o seu posicionamento, você dá a sua opinião sobre um assunto em específico, você acaba se promovendo, entendeu? É nesse sentido de promoção. Não é falar eu acho, eu aconteço. Não, é dar sua opinião mesmo. Pega o exemplo da própria Luna, sabe? No Vida por Luna. Ela dá sempre o posicionamento dela sobre alguma catástrofe, sobre os agrotóxicos e etc. Se posicione, esse é o ponto. E aí você se posicionando, você consegue se promover. Outra coisa, voltando àquela parte de cronograma, é a dica de post. Eu separei aqui uma ideia de dicas que, por exemplo, domingo você vai postar alguma coisa sobre sua intimidade. Segunda-feira você vai se promover, ou seja, mostrar como que você trabalha, como você grava seus vídeos e etc. Na terça-feira, compartilhar algo inspirador. Então, como que você superou algum obstáculo naquele sentido. Na quarta, vou criar uma citação. You really can do anything, ou alguma coisa desse sentido. Na quinta-feira, seja expert em alguma coisa. Então, assim, destaque alguma coisa que você é especialista. Vai falar lá do triatlon, fala de como foi sua prova e etc. Se torne um especialista naquele sentido. Faça alguma pergunta. Então, pergunte para os seus seguidores o que está acontecendo, como, porque entende aquela parte que eu te falei agora há pouco. Faça alguma pergunta que vai fazer com que ele responda conteúdos que vão ser os seus próximos conteúdos para postar. Enfim, então crie uma constância de postagens para que você possa inspirar essas pessoas todos os dias. Eu, sinceramente, não gosto muito de postagens diárias, a não ser que você consiga fazer essa constância. Se você achar que não vai conseguir, posta 2, 3 vezes por semana, que tá ok. As pessoas não vão esquecer de você se você não postar todo dia. E você vai criar uma constância e vai criar conteúdos realmente relevantes. Não poste por postar, porque não vale a pena. Esse é o ponto. E aí é isso. Faça com paixão, porque o sucesso ele vai vir mais rápido. Então pensa nisso, porque tudo que você ama, se você ama o que você faz, com certeza o sucesso é questão de tempo. Eu separei alguns aplicativos legais para ajudar vocês a melhorarem o feed. Então, o primeiro desses é esse Unum. Ele tem vários filtros diferentes do feed do Instagram. E você pode dar uma organizada no seu feed, importa suas fotos e depois você exporta pro Instagram. Então ele consegue dar uma melhorada aí na visualização das suas fotos e ele consegue arrumar seu feed. Ele é um aplicativo bem bacana. Outro é o Lightroom, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é um aplicativo direto do Photoshop e ele tem vários filtros para deixar seu feed mais bonitinho. Se você usar um feed, um filtro específico no Lightroom, você vai manter o feed naquele bem orgânico, assim, sabe? Vai ficar um feed bem legal de cores, assim. Então, é um aplicativo legal. Não faça muita mistura de filtro, porque seu feed vai acabar ficando feio. Então, pensa nisso antes de você postar qualquer foto. Esse TextArt, eu tava vendo, eu gosto muito de usar Android mais do que iPhone, e o TextArt ele só tem no Android.
mas eu não sei qual é o aplicativo de referência no iPhone, mas ele é esse aplicativo que você consegue colocar um texto em cima da foto. E aí ele dá uns layouts bem bonitinhos assim de postagem. O Planoly, eu acho que assim que se fala, ele é um dos mais completos, porque você consegue criar hashtag, grupo, faz agenda e etc. Ele possui um acervo de imagens também gratuitas, é um aplicativo bem legal. Ele consegue fazer uma organização também de filtros e postagens, então é um aplicativo que vale a pena você baixar. E, enfim, lembra que eu falei do calendário, que era importante? Voltando ao assunto de calendário, separei aqui mais completo para você separar por mês. Então, assim, quando você for separar a tua planilha, um outro exemplo que a gente tem aqui, por exemplo, eu também trabalho com a rede IBIS. O que a gente faz? A gente bota a data da postagem, o tema da postagem, a legenda, ou seja, o que vai vir embaixo da foto, a geolocalização. Isso é importante porque, assim, ser nutricionista, por exemplo, de BH, se você coloca a geolocalização sempre de Belo Horizonte ou do Savassi, por exemplo, as pessoas conseguem te achar melhor por geolocalização. E o Instagram também, naquela parte de dicas, ele consegue te levar as pessoas para o teu perfil. Hashtags são importantes a gente colocar ali. Então, assim, faz um pensamento sobre hashtag. Evita usar sempre as mesmas, porque quanto mais hashtag você usar, melhor. Mas você também só pode usar de 2 a 5 hashtags. Mais do que isso, o Instagram, a partir da sexta, ele não considera mais. Então, não adianta você usar 500 mil hashtags. Usa 5 só e vai mesclando de acordo com os posts de cada hashtag. Então, se você faz no planejamento, você inclui a hashtag, você vai se lembrar que no próximo você não vai colocar aquela hashtag, você vai colocar outra. O formato, Rengram, imagem, link do post, etc. Intenção criativa, então qual o seu objetivo com aquilo, e lógico a imagem, e a URL, se tiver uma URL ou um carrossel, enfim, que tipo de postagem que você vai fazer. Beleza, agora eu preciso postar, agora que eu postei eu preciso impulsionar meu post. Então, como que a gente vai fazer para impulsionar? Impulsionar nada mais é do que você pagar. Não sei se vocês sabem, mas o Instagram e o Facebook, eles só mostram 2% das suas postagens. Ele mostrou 2%, esses 2% começaram a interagir, ele vai aumentando o alcance dessas postagens. Então, o ideal mesmo é que você procure fazer esse impulsionamento direto. Então, assim, quando você patrocina o teu post, você consegue um alcance maior, as pessoas conseguem te ver mais e tudo, e aí você acaba ganhando mais seguidores, né? Então, esse empurrãozinho aí é você investir na sua rede social. Então, como que você faz para impulsionar? Primeira coisa, a tua conta, ela precisa ser uma conta de business. Então, para você criar uma conta business, você vem aqui em editar perfil. Aí você vem, eu vou mostrar, peraí, deixa eu... Você tem que editar perfil. Aí na hora que você for editar o teu perfil no Instagram, você vai transformar o seu perfil em business. Conseguiu transformar seu perfil em business, ele vai aparecer essa tela aqui. E aí você vai e cria conecta com uma página do Facebook. Por que você precisa ter a página do Facebook? Porque é o Facebook que vai... no Facebook você vai conseguir inserir as informações do seu cartão de crédito para sua conta. Então, você não tem como virar um business sem ter uma conta no Facebook. Lógico, o Instagram fez isso para ver se o Facebook não morre, né? Mas tudo bem. Então, você criou a tua página no Facebook, você mescla uma com a outra e aí você vai conseguir impulsionar. Que aí você tem aqui, ó, o botãozinho de promover. Esse botão de promover é o botão que vai fazer você gastar dinheiro com ele, vai...
Então, assim, como que você faz? Você apertou o promover, a primeira coisa que você tem que fazer é definir o seu público. Então, para você definir seu público, primeira coisa, regional. Se você é um nutricionista que só atua no Rio de Janeiro, para que você vai querer caçar pessoas lá em Belo Horizonte? Então, assim, você vai gastar dinheiro à toa e você não vai atingir o público. Então, quanto menos gente você tiver, menos você vai gastar dinheiro e maior é a rentabilidade sobre aquela impulsionada que você está dando. Então vamos lá, localização. Sou nutricionista do Rio de Janeiro ou só atendo na Barra. Então você vai pegar pelo seu local e você vai colocar, o meu local é esse, você vai pegar um raio ali de 5, 6 quilômetros no máximo. Então trace bem a localização. Depois disso, você vai pegar os interesses das pessoas. Então quais são os interesses? Voltando ao cara lá do Ironman, tem pessoas que estão interessadas em Ironman, no Xterra, no triatlon e etc, não sei o que. Aí beleza, gênero, sei lá, triatleta, maioria, sei lá, masculino, feminino, os dois, então beleza, bota os dois. Mas, por exemplo, você é uma nutricionista que só trabalha com mulheres grávidas, ou que querem engravidar, para que você vai botar homem no meio? Não tem motivo, beleza. Alguns homens podem se interessar para a mulher dele? Pode, mas é 1%. Então, assim, não vale a pena você gastar dinheiro com os homens. Então, pensa nisso. Idade. Triatleta. Tem triatleta abaixo de 18 anos? Não tem. Ou se tiver, é muito difícil, vai. Então, para e pensa, qual é a média de idade que você vai atender no seu consultório, que você gostaria de atender? 25 a 35 anos? Beleza, não tem problema, são só 10 anos aí de intervalo, mas aí vai diminuir o teu público. Então, assim, 7 milhões e meio não é o ideal. O ideal é 950 mil, putz, tá beleza, que aí eu não vou gastar muito dinheiro e vou realmente colocar apenas o público que eu determinar. Aí vamos lá, seu gasto. Vou postar, eu quero uma duração de 6 dias e um orçamento, por exemplo, de R$5 por dia. Então eu tenho um orçamento aí de R$30. No começo, gasta no máximo R$100 por post, que já vai dar muito resultado. Porque quanto mais tempo você for gastando, mais você vai criando públicos diferenciados e você vai vendo o resultado de cada público. Então, não adianta você gastar muito dinheiro no começo. Você tem que gastar um dinheiro comedido para que você entenda melhor o teu público, e aí no futuro, que você tiver um público super bem definido, um público que está te gerando muito resultado, aí vale a pena você gastar mais dinheiro. Então, pensa nisso também antes de impulsionar seus posts. E aí pronto, só criar promoção e tudo, você escolhe seu cartão de crédito, a forma de pagamento, você pode pagar boleto, PayPal, cartão de crédito, enfim, você pode pagar de diversas formas, incluir a forma de pagamento, pronto, impulsionei post promovido. Enfim, acabou, rápido, fácil, e aí depois que você promoveu o seu post, na própria promoção, depois que ela acabar, você vai ter todos os relatórios sobre aquele impulsionamento, o que rendeu, como e etc. O interessante, voltando aqui rapidinho, é que nas suas postagens, por exemplo, tem postagem que você vai fazer para um público específico que ela não vai dar tanto resultado. Então pensa nisso também na hora que você for gastar o seu dinheiro, qual o público que você vai fazer e qual o direcionamento que você vai dar naquela publicação. Por exemplo, você está falando de triatlon, para que você vai falar com o cara da corrida, se você está falando de triatlon? Então não precisa, então exclui o cara da corrida, entendeu? Ou você está falando com a mulher grávida, então assim, exclui todos os outros públicos que você colocou anteriormente. Enfim, vai definindo o público de acordo com o teu post. Gaste esse tempinho porque vale a pena. Então, eu separei alguns editoriais aqui de amostra de posts, o que você deve usar e o que você não deve usar. Tá vendo? Esses posts que tem muito conteúdo e etc., conteúdo textual, não vale a pena. Então,
Não adianta você postar, ele não ganha alcance nenhum e você vai gastar dinheiro com isso, porque você vai precisar impulsionar e teu feed vai ficar feio. Então, assim, procure botar imagens sempre bonitas, relevantes, sabe? Gaste um tempinho com foto ou vai no estoque foto, pega umas fotos do Google, enfim, de preferência que sejam royalty free, mas deixa seu feed bonito, porque isso faz toda a diferença também no Instagram. Outra coisa, inspire, capacite e convença. Inspirar, seja o exemplo que você gostaria de ser, que o seu cliente gostaria de ver. Capacite, dê dica. Dicas são sempre importantes para aquele de conteúdo. E conversa. Então, assim, toda vez que você for postar alguma coisa, pergunte-se: tá inspirando, tá capacitando, tá convencendo? Beleza, posso postar. Não tá. Então, assim, não posta, porque não vai valer a pena. Separei também os formatos. O formato de dimensão dos posts do Instagram. Quadrado é 1200 por 1200, retrato 1080 por 1350, panorama 1080 por 628 e stories 1080 por 1920. Vídeos 640 por 640 e stories 1080 por 1920. Carrossel e panorama. O Instagram tem a fonte de carrossel, então você pode pensar estrategicamente o tipo de carrossel que você vai usar. Lógico que você deve estar seguindo algumas pessoas, então se inspire nessas pessoas e veja o que essas pessoas estão postando como carrossel e tudo, se inspire nesse tipo de conteúdo. Impulsionamento aqui em carrossel ele é legal, porque ele te dá mais possibilidades da pessoa poder saber um pouquinho mais a seu respeito. E o panorâmica é você pegar uma foto e ir acompanhando ela para fazer esse carrossel unindo várias fotos, sabe? Vídeo, formato do vídeo. O vídeo ele tem que ter de 15 a 30 segundos, apesar do Instagram permitir 1 minuto, ninguém vê vídeo de 1 minuto, a não ser que seja muito importante, muito interessante. Então, assim, procure sempre deixar entre 15 e 30 segundos. Opções criativas é o hiperlapse, boomerang, stop motion, enfim, são opções de vídeo que ficam legais. E os stories não são até 15 segundos, até 9 segundos, está errado aqui. Stories são até 9 segundos apenas. Formato sobre qualidades. Então, assim, não faça foto que não tenha qualidade. Foto que não tem qualidade, ela vai ficar ilegível, desagradável, assim, enfim. Aqui eu dei um exemplo, por exemplo, pegar foto de todo, assim, não é legal. Então, assim, pensa numa foto, eu não sei se é no próximo post, pensa na foto, tem um ponto focal, e é aquele ponto focal que você vai tirar, não tira foto daqueles negócio enorme, sabe? Tipo, essa foto ou essas fotos aqui, sabe? Tira foto de algum ponto, um pontinho, foca nele e aí você vai tirar foto. Elas vão ficar mais bonitas e vão ficar mais interessantes no seu feed. Então foca apenas em um objeto em específico, sabe? Não dá aquelas fotos, sabe, muito confusas. Formato, a perspectiva. Então, assim, eu não sei se vocês entendem um pouquinho de fotografia, mas o iPhone ele tem esse gridzinho aqui. E aí, o que esses pontos entre um quadrado e outro são os pontos que você deve concentrar o maior ponto focal da tua foto. Então, se o centro da tua foto não concentra o centro bem no centro da imagem, sabe? Desvia ele para entre um quadradinho e outro, entre um quadrante e outro, que a sua foto vai ficar mais numa perspectiva diferente e ela vai tirar a monotonia da foto. Então, na hora de tirar uma foto, lembra disso também. E aí, composição, pensa em perspectivas diferentes de fotos, sabe? Por exemplo, essa foto da comida, quando você for tirar foto de comida, aquelas fotos de cima, sabe? Tipo,
taste-made, são fotos interessantes. Enfim, olhe perspectiva diferente e pensa no seu feed como uma fotografia mesmo. Legenda. O que é a legenda? Legenda é o que você vai escrever embaixo da sua foto. Embaixo da sua foto, o Instagram considera até 2.200 caracteres, ou seja, 2.200 toques, né? Que é letrinha junto com o espaço. Só que 2.200 é muita coisa. Mas também não precisa ficar com medo. Se você tiver um texto muito grande, interessante, que precise usar os 2.200, beleza. Só que tenta pensar que assim, as 3 primeiras linhas são as 3 primeiras linhas que o Instagram vê. Então, na hora que você for pegar as 3 primeiras linhas, você coloca um título ou alguma coisa que chame bastante atenção e que vai fazer com que a pessoa se encante, se envolva e queira ler o resto. Então, use a primeira frase como ponto focal do teu post. Call to action sempre, ou seja, sempre manda a pessoa fazer alguma coisa, sabe? Sempre dê alguma voz para alguma coisa. Então, pergunta, ver o que a pessoa achou sobre aquela comida que você postou, manda ela acessar o link na bio, alguma coisa nesse sentido, para ela poder interagir com o teu post, responder, porque quanto mais respostas ou quanto mais interação ela tiver com o seu post, maior vai ser o alcance também. E geolocalização, 79% mais envolvimento acontece se você coloca a sua geolocalização. Então coloca mesmo o endereço do seu consultório, que você está localizado ali, coloca a cidade que você está, enfim, coloca a sua geolocalização, porque isso traz um envolvimento bem maior. Legenda, então assim, qual o tom de voz que você precisa usar? Como que ele deve ser? O principal é assim, ele é imaginativo, ele é acolhedor, ele é acessível, humorístico, incentivador. Então assim, pensa no tom de voz que você vai tratar com o teu paciente ou futuro paciente ali, com o teu seguidor. Então, deixa ele o mais criativo possível, mais acolhedor, sabe? Para de ser didático, para de ficar com aquele conteúdo assim muito quadradão, porque tenta não ser tão PubMed, sabe? De publicação científica, porque o cara que está te acompanhando, ele é um entusiasta, sabe? Então ele não é um pesquisador científico naquele assunto, então ele não quer saber termo técnico. Eu acho que você tem que colocar, mas você tem que explicar o que é aquele termo técnico. Mas quanto mais acolhedor, quanto mais acessível você for, melhor vai ser pro teu seguidor, mais fácil e mais agradável vai ficar para ele te acompanhar. Outra coisa, uma dica bem, bem importante assim, é não ser negativo. Porque, tipo assim, falar o que não se deve fazer, ou ai meu Deus, o mundo está perdido, sabe? Deixar o teu feed só com presenças negativas, não sei, você gosta de seguir pessoas negativas? Não, você gosta de seguir gente positiva, gosta de seguir gente que vai te adicionar e não te tirar o humor, te tirar a vitalidade. Então assim, pensa nisso. E promoção, gente, vocês já repararam que raramente os influenciadores colocam promoção no feed? Eles vão colocar promoção nos stories. Então assim, para de ficar fazendo propaganda dos outros, sabe? Porque muita promoção assim vai diminuir a sua autopromoção. Então ali o objetivo é te promover como pessoa e pelo seu trabalho. Então, tipo, marca não vale a pena colocar, tá? Então assim, legenda, estilo de escrita, existem 2 tipos, o coloquial e o mais pragmático, inteligente, enfim, termos técnicos. Então,
qual o teu público? Ele vai ser um público de gíria jovem, descolado, etc. Ou é um público mais inteligente, pragmático? Então, entenda o teu público e fale com ele na mesma linguagem que ele iria falar com você. Pensa nisso antes de se colocar. E não esqueça das hashtags, como eu falei anteriormente, o Instagram recomenda usar de 2 a 5 hashtags. Eu prefiro não colocar as hashtags no post, colocar a hashtag no comentário sobre aquele post, deixo a legenda só para o texto mesmo que você vai colocar, e aí você faz um comentário com as hashtags. Eu acho que fica melhor, fica mais menos poluído, assim, sabe? Então, pensa na qualidade, as hashtags elas precisam estar relacionadas ao teu público em específico. Então, assim, pensa que hashtag que você vai colocar e uma hashtag de alcance grande. E aí eu separei algumas hashtags aqui interessantes, que, por exemplo, alimentação saudável, tem 5,9 milhões de posts com alimentação saudável. Nutrição funcional, 748 mil. Dica da Nutri, 394 mil. Nutricionista, 3,8 milhões. Nutrição esportiva, 1,4 milhões. Nutricionista no Rio, mais de 100. Então, assim, o que a pessoa vai buscar para ela encontrar você através da hashtag? Então, na hora que você for criar ou pensar em alguma, pensa sobre isso também. Vale a pena uma hashtag com muitos conteúdos, ou é melhor uma hashtag com pouco conteúdo, mas muito mais indicativa? Depende do seu post, depende do que você quer naquele momento. Então, assim, eu gosto muito de usar hashtag mesclada, sabe? Você pega um de 5,9 milhões e um de mais de 100, por exemplo. Dá uma mesclada nisso, vale a pena. Feed, aqueles feeds que você bota a foto, um pedacinho da foto e faz o feed ficar mais interessante, é legal. Não adianta fazer um feed que fique muito desorganizado. Pensa que, assim, quanto mais harmônico, mais estético, maior consistência e homogeneidade nas cores, assim, mais agradável vai ficar. Pensa que, assim, todo mundo que vai começar a te seguir, a primeira coisa que ele vai olhar é o teu feed. Se teu feed for desorganizado, vai acabar que ele não vai seguir. Mas se o seu feed estiver super organizado, o que o cara vai falar? Nossa, que feed legal, não sei o que, eu vou acompanhar essa pessoa só porque o feed dela tá bonitinho. Então, organize seu feed. Stories. Os stories eu acho que a maioria de vocês já sabem, né, como fazer. Eles são simples, são fáceis de carregar. E ele permite que você compartilhe esse conteúdo de uma maneira autêntica. Então, assim, procure fazer stories realistas, sabe? Com mais brincadeira, com coisas assim autênticas, que sejam você. Revele o teu eu com bom humor, sabe? Pensa no seu valor, o que você quer passar para essas pessoas. Cuidado para não ser invasivo demais também com essas pessoas. Tenha muito cuidado, porque preconceito é super mal visto nas redes sociais. Então não seja preconceituoso, não seja negativo. Procure passar o teu dia a dia de uma forma sucinta, não exponha-se demais. Então, tudo isso é importante na hora de você for pensar nos stories. E nos stories também, aproveita para poder compartilhar aquelas perguntinhas dos stories, contagem regressiva, falar sobre a sua geolocalização, marcar alguma pessoa que esteja aparecendo naquela foto. Isso tudo vai te impulsionar e vai fazer com que mais pessoas ganhem um maior alcance nesses seus stories também. Então, os stories, eles devem ser pensados também. Não sai fazendo stories à torta e à direito. Eles têm que ser um momento planejado, assim, vai.
ele tem que ter um objetivo. Se o Stories, como o nome mesmo diz, é contar uma história. Então, na hora que você for criar, cria algo que tenha um começo, meio e fim. Porque aí você vai conseguir um maior engajamento e a pessoa vai conseguir chegar até o final dos seus stories. Seja divertido, mantenha sempre o seu stories na vertical, né? Então evita ficar mudando o celular de posição, porque o stories não vai acompanhar. Interaja com seus seguidores, tenta ficar de olho no seu inbox, né? Porque as pessoas vão querer olhar e compartilhar e falar alguma coisa sobre aquele assunto. Então seja simpático, converse com as pessoas como se as pessoas realmente eles são seus seguidores, eles estão criando intimidade com você e você tem que ter uma intimidade com eles. Então assim, já que você vai tá dentro da internet, seja simpático e seja amigo dos seus seguidores. E lembre-se sempre de salvar, né, os seus stories e colocar naquela parte de destaques. Então assim, mas também não bota qualquer coisa nos destaques. Coloca só os conteúdos realmente que você acha relevante para estarem lá. Aí o que eu separei aqui com relação aos pools, né, botar pool, location, menção, hashtag, usar esse íconezinho do bichinho do emoticon com coraçãozinho. Isso vai fazer com que as pessoas interajam com seus stories e você pode saber se as pessoas estão curtindo ou não o que você está postando. Então te traz um feedback bem bacana. Os usuários gostam desse enigma, então faça eles adivinharem, sabe, alguma coisa que você está fazendo. Outro dia não veio ao caso, mas enfim, eu postei uma coisa da minha filha, postei o pé de uma junto com o pé da outra, falei, quem vocês acham que é a da direita e a da esquerda? E aí, cara, tanta gente comentou e eu nem achei que fosse comentar, até porque meu Instagram nem é aberto pro público, né? E aí uma porção de gente começou a comentar, e aí depois começaram a perguntar, mas e aí, você não vai responder? Eu falei, nossa gente, nem me lembrei, porque eu acabo... eu mesma acabo não postando, porque eu posto muito nos meus clientes e acaba o meu Instagram nem ficando conectado toda hora. E aí eu olhei e falei, nossa gente, já tá, sei lá, com 60 mensagens e todo mundo perguntando qual que era. Enfim, isso é legal, sabe? Outra coisa interessante, mencione as pessoas, não hesite em procurar na internet para encontrar dicas, truques, etc. E coloque essas dicas e truques nos seus stories, isso é bem bacana, enriquece teus stories, enfim, vale a pena. Boas práticas, eu separei algumas aqui, depois vocês dão uma olhadinha, mas é legal, os banners você pode usar, que você pode usar mais textos e tal, fazer Beautiful Day, pool, usar aquele negócio de porcentagem, 50%, sei lá, quantas pessoas vocês acham que vai curtir isso? Ou o que você acha que eu devo comer? A ou B? E aí você vai e depois coloca o pool daquele negócio qual foi o resultado. Enfim, tem várias opções aí de stories, o Instagram é super intuitivo e aí use bastante deles. E aí como fazer um destaque? Os stories padrões eles desaparecem 24 horas a não ser que você salve no destaque, e aí eles ficam lá até que você os exclua, e aí ele permite selecionar e destacar facilmente seus conteúdos. Então você pode criar diversas categorias com um nome curto, impactante, etc. Separei algumas dicas para você se inspirar, então acompanhe o seu mercado, siga algumas contas e hashtags. O Instagram ele te dá a opção também de seguir não só as pessoas, como as hashtags também, então siga as hashtags que você está curtindo para ver o que as pessoas estão postando, para você se inspirar realmente. Eu separei aqui alguns influencers, umas contas que vocês podem se influenciar. O Florilab ele tem bastante dicas de tecnologias do mercado, o que está sendo desenvolvido, o que está acontecendo, hackathon, enfim.
é um perfil bastante interessante. National Geographic também. Nossa escola é um perfil interessante que é uma escola de saúde em Portugal, vale a pena vocês olharem. Sociedade Vegetariana, porque eu acredito que vocês, seguidores da aluna, a maioria também tem uma aptidão aí dentro da parte vegetariana, então eles dão várias informações sobre o vegetarianismo. Digital, influencers, Bela Gil e Luna, eu acho que vale a pena, já estão bastante tempo no mercado, tem uma influência muito grande aí, então vale a pena vocês se inspirarem neles. E algumas dicas de comida aí para vocês poderem tirar foto, etc. Depois eu passo para vocês com calma e vocês olham com calma cada um desses perfis aí. E aí, repost, dica de repost: se alguma pessoa te postar alguma coisa sobre você, ele vai estar nesse cantinho aqui direito do teu feed. Então você clica ali e você vai ver quem foi que te marcou. Se a pessoa te marcou e você quiser dar um repost nessa pessoa, é legal você dar, sabe, aparecer no seu feed. Eu acho simpático. Então vale a pena você repostar alguma coisa que você foi marcado. Pensa também, né? Dá para você excluir a marcação também, se você precisar. Principalmente pessoas abusivas, assim, sabe? Então tem bastante na internet. E no seu post da sua localização, faz uma localização com o nome da sua clínica, que é legal você sempre marcar o nome da sua clínica ali, que ele vai te dar uma amplitude maior ali também. Então, faz isso. Na parte do repost, o que você deve fazer? Sempre dê crédito para a pessoa que você repostou e pede permissão para ele para repostar, porque fica simpático, né? Nunca reposte sem tag ou sem crédito para ele. Nunca deixe que eles achem que o conteúdo é seu, sabe? Como se você tivesse roubado. E nunca copie um post do coleguinha, ou copie e poste na sua rede social sem marcar ele. Então, assim, use a rede social com simpatia. E é isso, gente. Eu tô fazendo uma parceria com a aluna. Se vocês precisarem do trabalho da minha agência, eu coloco à disposição. Combinei com a aluna também um desconto bem bom aí para vocês. Eu vou dar 20% de desconto para se vocês quiserem trabalhar com a agência. E se vocês precisarem de algum tipo de consultoria também, meus contatos estão aí. Estou aberta a perguntas, respostas, então quem quiser conversar comigo pode me chamar no Instagram, pode me chamar por e-mail, pode me mandar um WhatsApp. Vou ficar super feliz. Talvez eu não responda na hora, mas que acaba o meu dia sendo super corrido. E eu também não atendo depois das 7 da noite, porque esse é meu horário de ficar com minhas filhotinhas. Mas no horário comercial eu me mando o WhatsApp que eu respondo quanto antes eu puder. E é isso, gente. Se precisarem de qualquer coisa, estou à disposição. E um beijo. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter gravado para vocês, muito feliz, e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo grande.